vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Hífen, que é um romance publicado em 2021 pela escritora portuguesa contemporânea Patrícia Portela. Esse romance se constrói a partir de várias perspectivas e vozes, de modo a narrar sobre uma epidemia que afeta as crianças em idade de alfabetização em um país fictício chamado Finlândia, que, dentro do universo narrativo proposto pela autora, é o país mais desenvolvido do mundo. Exatamente por isso, de início, tudo me levou a crer que o romance adotaria um tom utópico, uma vez que nós estamos falando desse país que já chegou ao ápice do domínio e do desenvolvimento tecnológico, que tem uma organização social invejável e que oferece uma qualidade de vida tamanha que acaba sendo visto como uma espécie de terra prometida, sobretudo pelos moradores de um país vizinho chamado Lival, que é um país muito mais pobre, e exatamente por conta disso, essas pessoas fazem de tudo para atravessar a fronteira e viver em Finlândia, mesmo que na ilegalidade. E aqui nós já temos a primeira fratura nessa utopia possível diante desse cenário que eu acabei de descrever para vocês, porque a questão dos refugiados acaba se tornando um problema, já que o governo de Finlândia vive deportando esses imigrantes. Além disso, não demora muito para que a gente perceba que Finlândia é um país que enriqueceu, explorando completamente os recursos naturais, tanto que há jardins espalhados pelo país, cuja finalidade é preservar aquilo que foi destruído ao longo do tempo, para que Finlândia pudesse atingir esse estado de pujança tecnológica. Esse país enriqueceu por causa do trabalho escravo no passado e por viver se envolvendo em brigas territoriais com os países vizinhos, tanto que Finlândia faz fronteira com todos os outros países do mundo e incentiva que esses outros países entrem em guerras constantes uns com os outros, porque assim eles se fragilizam e Finlândia consegue intervir e levar a democracia para aqueles territórios. Então, veja que Finlândia pode ser identificada com vários países do norte global dessa nossa realidade extraliterária. Outra coisa interessante, pensando no desenvolvimento tecnológico desse país, é que tudo em Finlândia é virtual. Desde coisas simples como as compras ou o trabalho em home office, exceto para os imigrantes, que ainda são usados para trabalhos braçais, trabalhos que têm menos prestígio na sociedade, até coisas mais importantes, como por exemplo o serviço de saúde. Tudo acontece usando inteligência artificial e os algoritmos. Com isso, a vida nesse lugar vai ficando cada vez mais automática, as relações entre as pessoas vão se desfazendo, o que de certa maneira acaba já apontando para o título do romance, e eu vou voltar a isso depois, e a subjetividade vai ficando cada vez mais obsoleta, em segundo plano, diante dessa visão completamente objetiva e utilitária da vida. Exatamente por isso, a arte acaba sendo tão censurada que praticamente já não existe em Finlândia. Então, por exemplo, já não se faz mais cinema e o teatro vira algo completamente automático. Então, eles substituem os atores por fantoches e esses fantoches, na verdade, são robôs programados apenas para agradar o público consumidor de arte. E tudo isso, claro, levanta uma discussão muito interessante sobre o mercado da arte. Discussão essa que vai se desenvolver paralelamente aos interesses do romance de maneira geral, e essa discussão me fez lembrar do que o Walter Benjamin diz sobre a perda da aura da obra de arte durante a era da reprodutibilidade técnica. Eu vou deixar certinho a referência para esse texto do Walter Benjamin, que é um texto bem famoso, por sinal, e bem importante. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer futuramente um vídeo sobre esse texto, que é um texto
tão importante não apenas para a gente entender a arte de maneira geral, mas também a literatura de maneira mais específica, produzida a partir do século XX. Então, eu vou deixar certinho a referência para esse texto lá embaixo. Mas, resumindo bastante, para o Walter Benjamin, a obra de arte tem um valor simbólico que ele vai chamar de aura, termo este que ele pega emprestado lá do campo religioso. Acontece que, segundo a argumentação do autor, a modernidade inaugura um processo de reprodução mecânica muito acelerada, de modo que um determinado objeto artístico deixa de ser singular e autêntico, que são, enfim, características ligadas à aura, e passa a ser visto apenas como mercadoria, uma vez que esse objeto pode ser repetido, reproduzido e vendido à exaustão. Diante disso, a arte como esse elemento ligado a um aqui e agora específico que garante a permanência da aura, a arte perde o sentido por se adequar e por se submeter à lógica capitalista da reprodução em massa. Pense aí, por exemplo, naqueles quadros que reproduzem obras de artes famosas para que as pessoas coloquem na sala de casa. Então veja, a partir dessas reproduções, você não precisa mais ir ao museu e gozar de toda a experiência que é você ir ao museu para ver um determinado quadro. Você pode ter o quadro na parede da sua casa, ou você pode, hoje em dia, em tempos de internet, ter esse quadro até no seu celular, no seu notebook, no seu computador, enfim. Né? Então veja que é a essa reprodutibilidade técnica que o Walter Benjamin está se referindo lá naquele seu texto, ainda que, é claro, ele use exemplos lá do campo da fotografia e do cinema de maneira um pouco mais direta. O fato é que o que nós temos aqui em Flândia é uma visão muito parecida com essa colocada pelo Walter Benjamin, porque, voltando no exemplo que eu havia dado antes, o teatro aqui ele é tão automatizado que ele já não precisa sequer de atores, ele só precisa ali do público que é visto apenas como um público que vai consumir a peça e que, portanto, deve sair 100% satisfeito com aquilo que viu. E daí, sobre isso, nas páginas 80 e 81 do livro, está dito o seguinte: vamos eliminar os atores e os técnicos, vamos construir um teatro do futuro, vamos construir um teatro de marionetes virtuais que coloquem em cena diariamente vários espetáculos inéditos, sempre com um final feliz e com temas e números musicais originais e bem animados, com o único objetivo de desanuviar os espectadores depois de um dia árduo. Então veja que trechos como esses daqui, para além de apontarem para essa discussão toda proposta lá pelo Walter Benjamin, também acabam permitindo uma reflexão que, enfim, vai na direção de outros autores ali desse mesmo período do Benjamin, como por exemplo lá o Adorno, né? Ou então, enfim, de todas aquelas discussões ligadas à indústria da cultura, à indústria cultural, enfim. Então veja que uma das coisas mais interessantes desse romance é isso, que ele permite esses vários diálogos intertextuais e teóricos. Mas, enfim, por tudo isso, fica bem claro que todo esse desenvolvimento técnico da vida acaba não só com a subjetividade, mas também com a liberdade das pessoas. E é por isso que não demora muito para a gente perceber que Flândia é um país meio opressivo e autoritário, mesmo que por trás de todo esse discurso ligado à liberdade, à democracia, etc. Por tudo isso, Ifen é um romance que fica entre a utopia e a distopia. E isso me fez lembrar de um conceito proposto lá pelo Foucault, que é um conceito de heterotopia, que nada mais é do que, e eu vou resumir aqui, simplificar bastante esse conceito, mas novamente eu vou deixar certinho as referências lá embaixo. Mas enfim, a heterotopia nada mais é do que uma utopia, um não lugar que pode ser localizado no corpo sociopolítico de um determinado país, como se fosse uma ilha que, por mais que seja isolada, ainda assim faz parte do resto da sociedade.
Então, segundo Foucault, existem, por exemplo, as heterotopias de desvio, que são espaços reservados àqueles que têm um comportamento desviante, como, por exemplo, os manicômios, as prisões, etc. Mas também existem as heterotopias abertas, que são espaços que só podem ser frequentados por algumas pessoas, como é o caso, por exemplo, das universidades. E o Foucault, ele menciona ainda a cidade operária como exemplo de heterotopia que ganha forças ao longo do século XX, já que essas cidades operárias, elas funcionam como um espaço disciplinar que impõe um modo de vida específico ao trabalhador. Então, a pessoa que trabalha em uma cidade operária fica presa a uma rotina específica que controla completamente a existência desse sujeito, que é visto apenas como mais um trabalhador ali daquele espaço, daquela companhia, enfim. E eu estou citando tudo isso porque, de certo modo, Flândia aparece aqui como esse não lugar que a gente consegue localizar e que controla todos os aspectos da vida de seus moradores. E é por isso que aquilo que de início parece ser uma utopia vai aos poucos ganhando um ar distópico conforme a narrativa avança. Pois bem, é nesse país que, um belo dia, do nada e sem maiores explicações, as crianças, mais ou menos entre os 6 e os 11 anos, portanto essas crianças vão desde o período inicial da alfabetização até aquelas que recém foram alfabetizadas, essas crianças começam a dormir de um jeito inexplicável e simplesmente não acordam mais. Mas veja bem, não é que elas morreram, elas continuam vivas, só que dormindo para sempre. Diante disso, existem basicamente 4 tipos de capítulos aqui em Hífen, e esses capítulos vão contar as consequências dessa doença, que é batizada de síndrome da desistência, de síndrome da resignação ou então de doença do sono. O primeiro tipo de capítulo são as notícias que saem nos jornais. E por meio dessas notícias, a gente acompanha não só o desenvolvimento dessa epidemia, que começou como um torpor que afetava as crianças, de modo que de início ninguém levou muito a sério e as coisas só se tornaram graves quando essas crianças começaram a dormir e não acordaram mais. E por meio dessas notícias, a gente percebe que o governo faz de tudo em um primeiro momento para tentar esconder os casos. Então, eles censuram reportagens, esse governo deporta crianças cujos pais são imigrantes, eles escondem casos em que as pessoas morrem dizendo que essa morte foi causada por outras doenças, e inclusive os moradores de Flândia, eles são todos daltônicos e têm uma saúde bem fragilizada. Os membros do governo dizem que a doença é culpa da classe social, é culpa dos imigrantes, é culpa do tipo de criação que essas crianças tiveram. O governo vai começar, depois de um tempo, a autorizar o uso de eletrochoque no tratamento dessas crianças que estão dormindo. E esse governo manda também demitir e exilar os médicos que tentam alertar a população sobre a dimensão que as coisas estão tomando. E os membros do governo, eles justificam essas demissões em massa, dizendo que, na verdade, a tecnologia está tão desenvolvida que os médicos começaram a ser substituídos por androides. E, na verdade, a gente fica sabendo que essa substituição já aconteceria de fato, mas ela acabou sendo antecipada para tentar, enfim, estancar um pouco dos estragos que esses médicos estavam fazendo ao revelarem
a verdade para a população, pelo menos isso é segundo a visão desse governo aqui. Mas é claro que o governo ele não consegue esconder esses casos por muito tempo, já que os hospitais vão ficando cada vez mais cheios, as escolas vão fechando, a comida passa a ser racionada, famílias se desesperam e fogem para outros países, e há casos inclusive de pais que preferem matar os filhos para que eles não sejam afetados por essa doença, porque a coisa fica tão caótica, o que é muito irônico diante da ordem dessa sociedade antes, que esses pais nem sempre ficam sabendo para qual hospital os filhos deles foram enviados, foram transferidos, enfim. De modo que logo o Ministério da Saúde de Finlândia adota outra estratégia e passa a negar a gravidade da situação, dizendo, por exemplo, que como eles não detectaram nenhum vírus, nenhuma bactéria que sejam os causadores dessa doença, não tinha problema. Na verdade, aquilo era um sono normal, a única coisa diferente é que essas crianças não estavam mais acordando. Então veja que essa negação, essa tentativa de encobrir a verdade, enfim, tudo isso, é claro, me fez lembrar da nossa situação aqui diante da administração do governo Bolsonaro à pandemia, né, a essa crise sanitária que se instalou aqui no Brasil em 2021 por conta dessa ingerência do governo. Então, de certa maneira, conforme eu fui lendo aqui neste romance, foram vários os paralelos que eu fiz e, curiosamente, eu fiquei sabendo que a autora começou a escrever este livro bem antes da pandemia de Covid, então me parece que esse romance é uma das provas que nos demonstram que, de fato, os artistas são as antenas que captam as coisas antes que elas aconteçam. Existe, então, esse primeiro tipo de capítulo que reúne essas notícias que saem na imprensa de Finlândia, mas existe também um segundo tipo de capítulo que é intitulado Alfabeto de Maria do Carmo. Maria do Carmo é uma das enfermeiras androide que substituíram a mão de obra humana, e a Maria do Carmo está estudando o comportamento das pessoas para se fazer passar por um ser humano com todas as suas imperfeições. Esses capítulos da Maria do Carmo me fizeram pensar em três coisas. Primeiro, que é no mínimo curioso que enquanto os humanos querem se tornar mecânicos, ela, que é um androide, quer ser o mais parecida possível com os seres humanos. Segundo, eu fiquei pensando que o principal meio de se humanizar é se apossando da linguagem, e é por isso que a Maria do Carmo escreve um alfabeto em que cada capítulo corresponde a um verbete sobre um determinado acontecimento ou hábito humano. E a terceira coisa que eu fiquei pensando ao longo desses capítulos da Maria do Carmo foi: por que essa androide quer tanto se parecer com uma pessoa? E essa é uma pergunta que vai ser respondida apenas no final do romance. Mas enfim, são vários momentos em que ela diz alguma coisa enfim, eu fiquei pensando, mas por que ela quer tanto se parecer com uma pessoa, sendo que todo mundo quer ser o mais mecânico possível? Enfim, então, mas aí você só vai descobrir isso quando o romance estiver chegando no final. Então, existem lá as notícias que saem na imprensa, existe o alfabeto da Maria do Carmo e existem também os cadernos de Ofélia. Ofélia é uma imigrante cuja filha foi uma das últimas crianças a dormir. Por meio desses seus cadernos, ou enfim, desse seu diário, a gente acompanha não só a interlocução que a Ofélia estabelece com o marido por meio de algumas cartas que ela escreve, e daí conforme o texto avança a gente fica sabendo qual é o tipo de relação que se estabelece entre eles, por que eles não estão mais juntos, ou pelo menos o livro ele nos dá vários indícios que podem nos fazer pensar sobre esse distanciamento entre essa mulher e esse homem. Mas enfim, ao longo desses cadernos, a gente também acompanha o progresso da doença visto de uma perspectiva pessoal. Por isso mesmo,
a gente entra em contato com todo o desespero dessa mãe que vai fazendo de tudo para que a filha não fique doente, porque a Ofélia sabe que, por ela ser imigrante e não ter espaço naquela sociedade, se a filha for parar em um hospital, ela nunca mais vai ter notícia dessa menina. E por ser uma imigrante, a Ofélia funciona como essa ponte, como esse hífen que liga Flândia e o Olival. E é desse não lugar, é desse entrelugar que ela ocupa, que a gente consegue ver as fraturas na utopia desse país. Mas aí tem outros dois detalhes bem interessantes sobre a Ofélia. Primeiro, ela é restauradora de arte em um museu que pegou um dos últimos museus ali de Flândia, e esse museu pegou fogo. E o único quadro que ela conseguiu salvar se chama justamente Ofélia e retrata uma mulher dormindo. Eu vou deixar uma imagem desse quadro aqui na tela, inclusive é um quadro bastante famoso. Então, esse dado profissional é a primeira coisa que me chamou a atenção sobre essa personagem. E a segunda coisa é a seguinte: a partir de determinado momento, a Ofélia passa a receber a visita de um sujeito bem estranho, e esse sujeito bem estranho é o Mefistófeles. Sim, aquele mesmo Mefistófeles lá do Goethe. Se você olhar lá no prólogo no céu, inclusive parênteses aqui, nós já fizemos uma leitura conjunta do Fausto do Goethe, eu vou deixar o link para a playlist lá embaixo, mas enfim, fecha esse parêntese. Se você for ler lá o prólogo no céu do Fausto, você vai ver que Deus ele se despede de Mefistófeles, dizendo que ele pode fazer um pacto com o Fausto. E mais, Deus diz o seguinte para o Fausto, daí eu anotei aqui, eu não peguei o livro por dois motivos. Por um motivo, na verdade, porque eu gosto de duas traduções diferentes desse trecho, então eu misturei as duas traduções aqui nos que eu vou ler agora. Mas enfim, então, no finalzinho do prólogo no céu, Deus está conversando ali com Fausto, com Mefistófeles e fala, então tudo bem, você pode ir lá e fazer o pacto com o Fausto, porque o humano afã tende a afrouxar ligeiro, sobra em breve e em integral repouso. Isso está na tradução lá da editora 34, que é assinada pela Geni Segal. Por isso mesmo, o Mefistófeles deve dar ao Fausto o fogo que o excite e punja, e esse fogo que o excite e punja está lá na tradução do Agostinho Dornelas. Então veja bem, se você for ler lá o Fausto do Goethe, você vai perceber que o Mefistófeles apresenta ao Fausto o pequeno mundo e o grande mundo para que o Fausto não sossobre em integral repouso, porque afinal de contas o humano afã tende a afrouxar ligeiro, como diz Deus lá no prólogo no céu. Então, o Fausto lá do Goethe, no Fausto do Goethe, o Mefistófeles faz esse pacto para pungir, para excitar o protagonista da peça. Já aqui em Hífen acontece o contrário. No início do romance, o Mefistófeles ele conversa com uma deusa e diz que dessa vez ele quer alguém fleumático, alguém que não tenha toda aquela ânsia à totalidade que o Fausto goetheano apresentava. E daí sobre isso, essa conversa entre Mefistófeles e a deusa acontece entre as páginas 29 e 31, e eu vou ler algumas passagens dessas páginas em que é dito o seguinte: esse insensato, o Fausto do Goethe, acabou por não ser terreno fértil. Tudo o impelia para a imensidão, para o magnânimo, para o transcendente. Eu a puxá-lo para um chão subterrâneo, onde lhe acorrentar os pés, mas não havia como dirigir toda aquela inquietação que carregava no peito para longe do encontro com os deuses. Venho ver se me arranjas um Fausto caído, com quem brincar, alguém sem desejo, já sem alma, com muitas certezas mas banais, alguém que não se julgue iluminado, nem queira ser incomodado, alguém que não leia muito nem acredite, um seguidor de compêndios, um copista que só escreva o que lhe ditam. Quero um ser que não seja curioso,
Estou cansado de gente curiosa. Nem quero um que esteja sempre a olhar a galinha do vizinho, que se ache melhor do que os outros, ou que seja fácil de manipular. Quero um que nem perceba que está sendo usado e a quem eu não precise de oferecer nada para assinar um pacto. Alguém sem qualquer fascínio pelo mistério ou pelo conflito. Alguém que me diga que não por desinteresse pelo que lhe dou, e ainda assim se vá deixando tentar sem o saber. Que pense bem, mas sem pensar muito. Alguém que não corra nem se apresse, que vá só andando obediente. Quero ser o magno opositor de alguém que não se oponha a nada. Alguém que esteja sempre disponível para ver todos os lados de cada conflito, que se mantenha neutro em tempos de guerra, que não se decida apenas por convicção plena de que isso leva à razoabilidade. Alguém indiferente à geografia, à história, que não saiba ler bem, nem verdades, nem diferenças, só possibilidades. Um tolo que não acredite na revolta, mesmo quando as condições para isso são excelentes. Então veja, essa fala do Mefistófeles aqui no início de Hífen é muito importante porque ela dá à letargia das pessoas em Flândia um caráter simbólico e político muito importante. Se lá no Dr. Fausto, do Thomas Mann, a guerra aparece como uma das consequências do pacto, aqui a consequência é essa inércia que é tão destrutiva e tão desestabilizadora para essa sociedade aqui quanto a guerra. Então é como se essa doença que afeta as crianças e que, portanto, simbolicamente compromete o futuro, fosse resultado do pacto entre o Mefistófeles e essa deusa. E nesse sentido, é como se a Ofélia aqui desempenhasse o papel de Fausto, já que é ela quem entra em contato com o Mefistófeles em alguns momentos aqui ao longo do romance. E assim como o Fausto se coloca entre o pequeno mundo e o grande mundo lá no Goethe, a Ofélia aqui vai ocupar um não lugar entre Flândia e Olival. Então, nós temos aquele primeiro tipo de capítulo com as notícias que saíram na imprensa, nós temos o alfabeto da Maria do Carmo, nós temos esses cadernos aqui da Ofélia, mas nós também temos algumas receitas que vão aparecer de maneira quase aleatória ao longo do romance, e essas receitas se ligam, de certa maneira, às visitas do Mefistófeles a Ofélia. Agora, pensando nessas receitas no encadeamento da narrativa, elas funcionam quase como aquelas receitas nos jornais durante a ditadura, porque elas desviam a nossa atenção ao mesmo tempo em que reforçam que tem alguma coisa de muito grave acontecendo ali nos bastidores. Então, mesmo que elas apareçam de maneira quase que aleatória aqui, é sempre bom prestar atenção nos capítulos que precedem e sucedem essas receitas, porque me parece que se você prestar atenção a eles, a sua leitura, a sua interpretação dessas receitas será mais interessante, mais significativa. Então veja, pensando naquela questão da linguagem ser um elemento humanizador que eu mencionei quando eu comentei sobre os capítulos que dizem respeito ao alfabeto da Maria do Carmo, é significativo que essa doença do sono afete as pessoas que estão começando a ler e a escrever, o que me faz pensar sobre qual vai ser o futuro da escrita e da linguagem aqui nesse país, né, em Flândia. Até porque nós estamos falando de um lugar que está reduzindo tudo à técnica, que está reduzindo tudo à lógica do algoritmo. E aqui entra finalmente o título do romance, porque o hífen é esse sinal gráfico que indica a conexão. Como é dito em dado momento aqui do livro, o hífen ele junta elementos diferentes para que eles virem um terceiro elemento completamente novo. E se o hífen é essa ponte que liga dois elementos e que ressignifica esses dois elementos em um terceiro, então essa ligação é fundamental.
E aí eu fico pensando, o que fazer então em um lugar que está perdendo a capacidade de ligar ideias? Então o livro fala dessa realidade, dessa sociedade e nos mostra que se a gente perder a capacidade de ligar as coisas do mundo ao nosso redor, se a gente perder a capacidade de olhar para o mundo por meio da linguagem, a gente vai perder a capacidade de entender as coisas. A realidade perde sentido se você for interpretar cada coisa individualmente sem contexto nenhum. E daí sobre isso, na página 109 aqui do livro, existe uma nota que saiu em um jornal que diz o seguinte: tal como uma virtuosa bailarina clássica se dedica horas a fio a ensaiar os mais belos rondejambres e se enfada com a leitura de 2 páginas de Gulliver, do Jonathan Swift, ou tal como um exímio pianista que não falha uma oitava numa sinfonia de Rachmaninoff, mas é incapaz de se orientar numa cidade ou atravessar uma rua, o destino de uma sociedade regida só por números e estatísticas é de acordar um dia sem palavras. E é por isso que cada tipo de capítulo tem aqui uma função específica nesse processo de dar sentido à epidemia que aconteceu em Flândia por meio da linguagem. Então, por exemplo, se você ler aqui apenas as notícias e as receitas, você vai perder a dimensão daquilo que está acontecendo de fato, assim como você também não vai entender a gravidade da situação se ler só os diários da Ofélia ou só o alfabeto da Maria do Carmo, porque assim parece que tudo se resume à vida dessas personagens. Portanto, assim como o hífen gera novos sentidos ao aproximar palavras diferentes, essa narrativa caótica vai aos poucos ganhando sentido conforme a gente entende qual é a espinha dorsal do romance e se dá conta que existe sim algo que conecta esses capítulos segundo uma coerência específica. Então me parece que uma das grandes discussões do romance é fazer com que a gente perceba que o mundo ele só é aprendido por nós por meio da linguagem. E perder essa linguagem significa também perder o mundo de certa maneira, e isso fica absolutamente evidente quando a gente chega nos últimos capítulos aqui do livro, que vão focalizar de maneira mais detida ali na Ofélia, mas aí eu não vou poder explorar melhor essa questão, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, fica aqui a sugestão deste livro sensacional. E, é claro, fica também a sugestão para que você leia lá o texto do Walter Benjamin, que eu vou deixar certinho lá embaixo a referência. Vou deixar lá embaixo também o link para o meu perfil no Apoia-se, e se você puder e quiser apoiar o meu trabalho, visite lá o perfil, porque nele você entra em contato não apenas com os planos de apoio, mas também com as recompensas referentes a cada um desses planos, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.